Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações dedicadas a fortalecer a educação e a prática esportiva dos alunos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever aqui e ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo. E deixar aquele joinha. Então vamos lá, sexto ano, vão colocar o nome de vocês, vão escrever assim, língua portuguesa, avaliação, tá ok? Posso começar a leitura? Professora, é para copiar, quando for copiar para responder, é para copiar tudo ou é para botar só a resposta? Só a Número 1 e a resposta. Isso, número 1, a resposta ao lado, tá bom? Tá. Só a resposta. Então, nós temos aqui o texto, minhas férias, pula uma linha, parágrafo. O primeiro dia de aula é o dia que eu mais gosto em segundo lugar. O que eu mais gosto em primeiro é o último, porque no dia seguinte chegam as férias. Nicolas, você pode continuar para a gente? Você pode continuar a leitura aqui, Os dois são os melhores dias na escola, porque a gente nem tem aula. No primeiro dia não dá para ter aula, porque o nosso corpo está na escola, mas a nossa cabeça ainda está de férias. E no último também não dá para ter aula, porque o nosso corpo está na escola, mas a nossa cabeça já está nas férias. Ok, pode dar uma paradinha aí. Ótimo. Vamos continuar, Jonas? Pode continuar. Vamos? Peraí. Era o primeiro dia para ser a aula de português, mas não era porque todo mundo estava contando das férias. E como todo mundo queria contar mais do que ouvir o barulho na classe estava mesmo ensurdecedor, o que explica o fato de ninguém ter escutado a professora gritando para a gente parar de gritar. Todo mundo estava bem surdo mesmo, mas quando ela bateu com os livros em cima da mesa, a nossa surdez passou e todo mundo olhou para ela. Ok, Andriele. Ela estava... Ok, Jonas, obrigada. Ela estava em pé na frente do quadro e ficou em silêncio, com uma cara bem brava, olhando para a gente. Quando um professor está em silêncio, com uma cara bem brava, olhando para você, é melhor também ficar em silêncio, com uma cara de sem graça, olhando para um ponto qualquer, que não seja a cara brava do professor. Ok. Isabelle. A professora puxou a cadeira dela e se sentou atrás dela. No quadro, eu vi decretado o fim das nossas férias e o fim do nosso primeiro dia de aula sem aula. Estava escrito, redação, escrever 30 linhas sobre as férias. Eu sabia que as férias de ninguém iam ser mais as mesmas na hora que virassem redação. É simples, férias é legal, redação é chato. Quando a gente transforma as nossas férias numa redação, elas não são mais as nossas férias, são as nossas
são a nossa redação. Perdem toda a graça. Ok. Dandara? Professora, Oi. mandaram mensagem, acho que foi o Natan. Ele falou que não tá conseguindo entrar. Só um minutinho. Dandara. Esse caderno é meu. Todo mundo tirou o caderno de dentro da mochila, menos eu. Eu fiquei olhando para aquela fase no quadro, enquanto os zíperes e os velcros da mochila eram os únicos barulhos da sala. Uhum. Peraí, de repente, as nossas férias ficaram silenciosas, onde já se viu férias sem barulho. Além do mais, eu tenho certeza de que a professora nem quer saber a verdade de como foram nossas férias. Ela quer só saber como a nossa letra e se a gente tem jeito para escrever redação. Aqueles 15 dias inteirinhos de despreocupação estavam prestes a virar 30 linhas de preocupação com vários acentos, vírgulas, parágrafos e ainda por cima uma letra ilegível depois de tanto tempo sem treino. Ok, muito obrigada. Agora vamos falar um pouquinho dessa redação, dessa leitura, perdão. Vamos falar um pouquinho dessa leitura? Agora vocês podem liberar o microfone aí. Vamos falar um pouquinho. O que vocês entenderam dessa leitura? E eles voltaram das férias. Eles voltaram das férias. Aí quando você volta das férias, seu primeiro dia de aula, o que geralmente acontece nesse primeiro dia de aula? Vocês costumam estudar? O professor passa atividade? Como é? Fica conhecendo... Normalmente, no meu dia de aula, o professor não passa de dever. E Jonas, você falou, não ouvi. Fala, André. normalmente, no meu dia de aula, todo mundo fica conversando e o professor passa um pouco de dever. Só um pouquinho, né? Normalmente ensina suas férias e fazer desenho. Vai falar alguma coisa, Jonas? Geralmente, lá na escola, todo mundo faz fofoca no primeiro dia de aula. Todo mundo contando o que aconteceu, né? Como foram as férias, né? E vocês acham que é fácil ou difícil você escrever aquilo que aconteceu nas férias? O que vocês Acho que é acham? fácil, né? As férias é boa e tudo que é bom a gente lembra. Aí é Isso aí. fácil. Então você sempre vai É ter o que difícil você escrever. ficar férias em casa. Fala, Quando você André. fica férias em casa, é difícil escrever. Tu vai ser Isso. ficando em casa, fazendo o quê? Isso aí tem esse outro lado, para quem fica em Mas casa não aí tem eu ia muito. Se eu ficasse em casa, eu ia falar para a professora que eu fiquei em casa. É difícil, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu, professora. Diga, Isabelle. Na verdade, no meu primeiro dia de aula, as nossas professoras, nossos professores se apresentam e a gente fica conversando. Aí também eles passam alguns desenhos, eles querem saber mais de nós. E eles se apresentam também. Mais alguém? Dandara quer falar? Liberou o microfone. Natan, quer falar, Natan? Não? Então vamos para as nossas questões? Então todo mundo aí com caderninho. Ih, perdão, apertei o botão errado. Vai ser 10 questões, professor? Não, pouquinho, ó. São só 5, tá bom? Tá. Estão vendo aí já a minha página? Sim. Já? Então vamos lá. Ó. Sim. A partir da reflexão, de maneira crítica e produtiva, responda aos seguintes questionamentos. Número 1. Você se identificou com o protagonista do texto?
Você se identificou com que o narrador, né? Essa pessoa que estava contando para a gente o primeiro dia de aula dele, como foi? Você se identificou com ele? Você pensa como ele? Vou dar 3 minutinhos para vocês responderem aí. Ninguém fala, só escreve. Você se acha igual a ele? Você pensa como ele? Acontece com você a mesma coisa que aconteceu com ele na escola? Escrevam aí. Não precisa escrever a pergunta, não. Só colocar assim, e a resposta, tá bom, pessoal? Pode falar, Jonas. Professora, Hum, é pra gente responder tudo ou é pra esperar? Ou é não, só o número 1? só o É número 3 1. minutos. Só o número 1, Ah, tá, então tá. tá bom? Só o número 1. Mais 1 minutinho. É. Eu quero, assim, ó, que vocês escrevam o máximo que conseguirem, tá bom? No caso, eu tô perguntando, ó, você se identificou com ele? Você é igual a ele? Justifique, aí você vai dizer se você é igual a ele, se você pensa como ele, porque Isso daí é uma pergunta pessoal, né? pessoal, isso aí. Oi, Davi, boa tarde. A gente está fazendo a nossa provinha, tá bom? O que aconteceu aqui? A gente leu um texto que falava do primeiro dia de aula de um menino, né, de um aluno. E aí, nesse primeiro dia de aula, no meio de todo mundo conversando, falando, fofocando, a professora pediu para ele escrever uma redação. Para ele não, para toda a turma. E ele disse que as férias tinham sido maravilhosas, mas quando ela pediu para escrever a redação, ficou chato. E redação é chato, a opinião dele. Aí eu estou perguntando aqui na número 1, se vocês se acham parecidos com esse personagem. Na hora de escrever, assim, vocês também não gostam muito. Mas eu vou escrever isso onde, tia? No caderno. Pega um caderninho, coloca o seu nome, a série, nome completo, tá bom? Aí coloca número 1 e vai responder. Só que agora a gente já vai para o número 2. Aí você espera um pouquinho e voltar no 1 depois, tá bom? Eu não estava conseguindo, tia, entrar pelo notebook, eu tive que entrar pelo telefone. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Silenciem aí, para não ficar barulho junto comigo aqui. Eu já posso ler a número 2? Ou tem alguém ainda na número 1? Só eu, tia. Então você vai esperar um pouquinho, tá, Davi? Então, Número 2. Você já vivenciou algum fato semelhante? Gente, tem alguém? Todo mundo. Pronto, foi. É que aí tava um barulhinho, tá, Davi? Aí eu coloquei no mudo. Número 2. Você já vivenciou algum fato semelhante
Ou teve a mesma sensação do personagem ao se deparar com o pedido da professora? Relate. Então, agora, vocês vão lembrar aí de alguma atividade que algum professor ou professora pediu, né? E vocês sentiram a mesma coisa que ele, tipo assim, ai, que chato, vou ter que fazer isso, puxa vida. Aí conta para mim aí, ó, mais 3 minutinhos para vocês me contarem um fato, alguma atividade que vocês fizeram na escola e se Tio, foi uma redação não precisa ser uma não sei como dizer. redação, não. Não precisa ser uma redação, não, Davi. Você só vai escrever, por exemplo, uma vez pediu para eu fazer um desenho, mas eu não sou muito bom em desenho. E por isso, Teve isso, mas o que dificuldade. eu menos gostei foi que a tia pediu pra fazer redação. Isso, Era uma então, redação. mas não pode falar, não. Que é Pra mim vai provinha. ser mais difícil, porque meu professor é mó legal. É? Então, aí Uhum. Então, aí quem não passou por situação como essa, vai escrever que não passou e por que que não passou. Tá bom? Ah, é E quem porque já eu passou? gosto das atividades. Vocês vão escrever com as palavras de vocês. Busquem Quem já escrever passou, aí entre tia? umas 4, 5 linhas. Se for caderno grande, umas 3 linhas, tá bom. Então, vamos lá, ó, mais 3 minutinhos para fazer essa daí. Tia, e pra quem, não, e pra quem passou? Então, para quem passou, vai contar o que passou. Tá bom? Professora, Oi, João. é pra, tipo, ele tá perguntando se a gente já passou por uma situação dessa. Aí é pra gente colocar o que a gente sim, tipo, sim ou não, e depois é pra escrever, tipo, o que que aconteceu no dia, Isso aí, mais ou menos, assim. isso aí. Ah, tá. Wesley, tá acompanhando o Wesley? Tô sim, prof. Tá bom, tá quietinho. Davi também, Davi Lucas, tá, Davi? Eu montei aqui o código do baú que tava aqui. Tá bom, meu amor. Davi Lucas, tá acompanhando? Sim. Tá. Natan? Oi, Natan, não ouvi sua voz até agora, Natan. Luiz? Tá acompanhando o Luiz? E o Richard e o Cauã também, né? Tá, Cauã? Oi, Richard e Cauã. Tô aqui. Tá bom, meu amor. Olha, isso daí eu acho que eu vou dar. Tem gente. Quem tá escrevendo, tá respondendo ainda? 2. Fala pra mim. Eu? Fala assim. Eu não tô vendo. Alguém tá respondendo ainda? Eu não tô. Depois a gente conversa, Natan. Vou passar para número 3, ok? Ok. No texto,
o autor faz alguma crítica? Será que ele faz alguma crítica? Qual crítica? Lucas está atrasado, tia? Oi? Tá bom. E o que você pensa sobre isso? Então, ó, no texto, o autor faz alguma crítica? Qual? O que você pensa sobre isso? Então, para ajudar a responder essa número 3, eu vou ler mais uma vez o texto, tá bom? Eu acho que vai ter que abrir outra sala, outra aula. Não tem problema, não. Cadê o Luiz? Luiz, eu estou ouvindo aí o Marcos falando do seu lado. Pronto, já deixei no mudo. Então, vamos lá, eu vou voltar aqui, tá bom? Minhas férias. Pulo uma linha, parágrafo. Preste atenção, pessoal que chegou depois, tá bom? O primeiro dia de aula é o dia que eu mais gosto em segundo lugar. O que eu mais gosto em primeiro é o último, porque no dia seguinte chegam as férias. Os dois são os melhores dias na escola, porque a gente nem tem aula. No primeiro dia, não dá para ter aula, porque o nosso corpo está na escola, mas a nossa cabeça ainda está de férias. E no último, também não dá para ter aula, porque o nosso corpo está na escola, mas a nossa cabeça já está nas férias. Era o primeiro dia e era para ser aula de português, mas não era porque todo mundo estava contando das férias. E como todo mundo queria contar mais do que ouvir, o barulho na classe estava mesmo ensurdecedor. O que explica o fato de ninguém ter escutado a professora gritando para a gente parar de gritar. Todo mundo estava bem surdo mesmo, mas quando ela bateu com os livros em cima da mesa, a nossa surdez passou e todo mundo olhou para ela. Ela estava em pé na frente do quadro e ficou em silêncio, com uma cara bem brava, olhando para a gente. Quando um professor está em silêncio, com uma cara bem brava, olhando para você, é melhor também ficar em silêncio, com uma cara de sem graça, olhando para um ponto qualquer que não seja a cara brava do professor. A professora puxou a cadeira dela e se sentou. Atrás dela, no quadro, eu vi decretado o fim das nossas férias e o fim do nosso primeiro dia de aula sem aula. Estava escrito: redação. Escrever 30 linhas sobre as férias. Eu sabia que as férias de ninguém iam ser mais as mesmas na hora que virassem redação. É simples. Férias é legal. Redação é chato. Quando a gente transforma as nossas férias numa redação, elas não são mais as nossas férias. São a nossa redação. Perdem toda a graça. Todo mundo tirou o caderno de dentro da mochila, menos eu. Eu fiquei olhando para aquela frase no quadro, enquanto os zíperes e velcros das mochilas eram os únicos barulhos na sala. De repente, as nossas férias ficaram silenciosas. Onde já se viu férias sem barulho? Além do mais, eu tenho certeza de que a professora nem quer saber de verdade como foram as nossas férias. Ela quer só saber como é a nossa letra e se a gente tem jeito para escrever redação. Aqueles 15 dias inteirinhos de despreocupações estavam prestes a virar 30 linhas de preocupações com acentos, vírgulas, parágrafos e ainda por cima com a letra ilegível depois de tanto tempo sem treino.
Aí a pergunta é, número 3. No texto, o autor faz alguma crítica? Qual? O que você pensa sobre isso? Então, no texto ele faz uma crítica. Uma crítica é ele falar, tipo assim, ele levanta uma hipótese de alguma coisa assim que ele vê que não é muito legal. Aqui, logo no finalzinho aí ele falou de alguma coisa, e aí ele critica alguma coisa relacionada à parte de redação e férias. E aí eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, sobre essa crítica aí que ele fez. Ele fez uma crítica que todo mundo tem, né? Que todo mundo... Não pode falar, Davi, não pode falar. É, não pode falar, escreve aí. Mas é por esse caminho aí que você está dizendo mesmo. Escrevam aí, vou dar aí uns minutinhos, mais uns minutinhos para vocês. Mais um minutinho, tá bom? Professora, a gente está na 3, não tá? Número 3, é. Então. Tia, deu ruim, tia. Oi? Oi, Davi. A ponta da lapiseira quebrou. Não entendi. Peraí, Davi, que eu não entendi ainda não. Deixa eu botar o outro lado do fone aqui. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Tá abafado o som. Fala. Davi? Oi, Dandara, pode falar. Dandara? Porque a lapiseira tinha quebrado, tia. Dandara vai falar? Ok, pessoal? Número 3? Não, ainda não.
Ok, foi. Então, vamos para a questão número 4, tá? Quando é solicitado que você escreva uma redação, quais são suas principais dificuldades? Então, vocês vão escrever aí para mim. O que vocês acham difícil? Por que a redação parece difícil? E se não for difícil para você, por que para algumas pessoas a redação é difícil e para você não é? Alguém falou comigo? Tá bom? Então, ó, se a redação é difícil para você, quais são as suas dificuldades? Se não é difícil para você, por que você acha que é difícil para algumas pessoas? Peraí, tia. Alguma coisa, vai? Oi, tia, qual é a 4 mesmo? Quando o professor pede para você fazer uma redação, quais as dificuldades que você encontra? Por que a redação parece para você? E se a redação não parece difícil para você, se você acha fácil, por que você acha que seus colegas têm dificuldade para escrever uma redação? Mas na verdade tem a ver mesmo, Andriele, com isso aí que você falou. Não vou falar aqui, vou escrever para você. Eu também passei um pouco por isso. Não é exatamente isso não. Ó. Pode, Dandara. A gente ainda tá no número 4, professora? Oi, amor. A gente ainda tá no número 4? Vou passar para 5 agora, tá bom? Tá bom. Número 5. Peraí. Ó, quem ainda tá fazendo o número 4, para um pouquinho, aí depois termina, tá bom? Olha a número 5. A número 5 é muito importante, pessoal. Na sua opinião, para que um pedido de redação seja interessante, o que o professor precisa desenvolver ou qual a postura que ele deve adotar
como pré-requisito para incentivar seus alunos. Ou seja, uma pergunta de forma resumida. Quando o professor vai pedir para vocês escreverem uma redação, o que ele deve pedir? O que vocês acham que tem que acontecer antes de vocês começarem a escrever? Me deem dicas aí. Como assim, tia? O que você acha? Para um professor pedir uma redação, por exemplo, Davi, faz para mim uma redação aí de como foram as suas férias. Ele só deve falar isso para você? Ou ele tem que fazer alguma coisa antes, assim, para que aquilo fique interessante para você? Eu acho que ele vai fazer uma coisa interessante. Tipo, boa tarde, turma. Hoje eu quero que vocês façam uma redação. Não pode falar. Tia, Escreve aí. minha opinião, tia. Mas tem que escrever, senão o coleguinha pode ser influenciado pela sua resposta. No privado pra tia. Mas eu aperto pra ele no privado, não vai pra todo mundo. Ah, tá. Não, é só clicar lá e colocar no privado, no chat. Isso mesmo, no chat você vai, tá assim, ó, T-O, aí você vai clicar ali, ó, e vai procurar, deve estar escrito everybody, né? Aí você vai procurar o meu nome. Tá escrito enviar, eu botei pra Carolina Camara. Isso aí. Professora, tem um barulho fazendo. Estão fazendo um barulho estranho. É o Davi digitando. Ah, tá. Esse barulho aqui, ó. O teclado dele tá com sensibilidade ativada. Caraca, essa cadeira aqui tá ruimzona aqui, peraí. Escreve aí na sua resposta, Davi, que é isso que eu quero ver. No caderno mesmo. Mais 2 minutinhos, hein? Isso funciona, isso tá acontecendo na minha sala. Já fiz, professora. Isso é legal, hein? Já fez, Isabelle? Sim, professora. Então é só tirar, pode sair daqui da aula, é só tirar uma foto e enviar para mim no privado. Pode sair da aula? Pode. Você já está liberada, mas se você quiser aguardar, porque eu só vou tirar dúvida se alguém tiver, mas eu acredito que são respostas. Eu acabei também, professora. São respostas pessoais, vocês vão tirar só a foto aí do caderno e enviar para mim só para mim lá no WhatsApp, tá bom? Uhum. Alguém ainda está faltando fazer alguma das questões que já passaram? Eu sei que o Davi está indo. Pode sair, professora? Pode. Quem falta ainda? Quem tem alguma questão ainda para responder? Eu, número 1. Número 1, Davi. Cauã e Richard, ok para vocês? Tia, já acabei. Tá ótimo, meu amor. Então, Davi, o que você tem que fazer na número 1? Pode sair da aula? Pode, meu amor. Pode. O que você vai fazer na número 1, Davi? Você se identificou com o protagonista desse texto aí que a gente leu? O que o protagonista fala, né? Você viu que ele falou que estava tudo muito legal quando se falava de férias, né? Quando Até foi uma hora isso aí. De redação. Aí você é como ele? Você pensa como ele? Aí você vai escrever para mim.
se você é como ele e por quê. Tá bom? Mas, Cíntia,